Tudo bem com vocês? Olha o Cardozão aqui de novo. Síndico sincero, onde a verdade dói, mas constrói. Se eu contar pra vocês, vocês não acreditam. Diretamente de Sorocaba. Ó, onde nós fomos parar? Sorocaba. Mas antes de trazer o nossa convidada hoje, né? Nosso conteúdo é pra você, condômino, morador, conselheiro, conselheira, subsíndico, subsíndica, até porque você é morador, você é condômino, você que paga a conta. Então, se você paga a conta, esse conteúdo é para você, porque hoje você vai aprender sobre condomínio, você vai aprender sobre o ramo jurídico, sobre a área de condomínio de uma forma bem simplificada e vamos também entender sobre a administradora, porque vocês, moradores dos grupos do WhatsApp, vocês metem pau em todo mundo. É no síndico, é na administradora, então vocês vão entender no que papel o jurídico entra dentro de uma gestão de condomínio, a importância que você síndico, é você mesmo, síndico morador, profissional, não tem jurídico, depois não reclama. Porque condomínio, você primeiro, né, para começo de conversa, você é síndico, você é empresário, tem CNPJ. E se tem CNPJ, você precisa de um jurídico, beleza? E depois, você precisa ter um jurídico para o seu condomínio. Até porque você é síndico, não tem paciência para ler cláusula contratual, concorda? Mas antes disso, de falar sobre o ramo jurídico, vamos trazer aqui os nossos parceiros que ajudam aqui o Síndico Sincero. Nós temos aqui a MedLimp, insumos de limpeza, mas não é só material de limpeza. O Renê da MedLimp, ele vai no seu condomínio, vistoria a sua área comum e fala para você qual material adequado você está utilizando. E às vezes, né, isso nos condomínios tem terceirizadas, sabemos da rotatividade, e a galera não tem treinamento de fazer a utilização do material de limpeza. A diluição correta, sabe aqueles galões de 5 litros concentrado, que quando você compra material ruim, é batizado, né? É mais água do que produto. Então, você não vai ter problema com a MedLimp sobre isso. Mas o Renê vai no seu condomínio, vistoria e fala para você, síndico, síndica, conselheiro, conselheira, ó, essa área comum aqui, por exemplo, um piso calacata, não se aplica a limpar pedra, tá vendo? Usa-se, por exemplo, em Yellow Pine, que é um detergente concentrado. Por que eu sei disso? Porque o Cardoso fez curso na MedLimp para saber sobre limpeza, ok? Jardinagem, paisagismo. É o Rodrigo da RDR. Ele não vai olhar para sua cara e para o seu condomínio e só tacar orçamento. Ele vai reutilizar o que está lá. E aí, o a mais que vocês precisam, até porque planta é vida, né, gente? É água, é o NPK. A cada 6 meses você precisa fazer a cobertura do jardim, porque a planta também sente frio. Estamos no mês de setembro, agosto, setembro, essa é a época. Então, se o seu jardineiro não faz isso, chama o pessoal da RDR. Mão de obra, RCR. Manutenção, zeladoria, portaria, facilities. Fala com a Nancy Rinaldini lá, que vai atender você e vai dar aquele precinho que o Cardoso gosta e vocês gostam. Porque quem não gosta de um desconto? Quem não gosta, né? Nós gostamos. Box, espelho, esquadria. Você pode falar com a Baruque, com a Cleo, que ela vai no seu condomínio, faz aquele orçamento bonitão, do jeito que você gosta. Não vai sumir, sabe aqueles condomínios de implantação? Que tem aquelas empresas na porta te ligando no folheto, ela não vai sumir não, beleza? E não menos importante, assessoria jurídica. Você que é empresário, Francatier. Os advogados estão prontos para auxiliar você, empresário, para cuidar da sua empresa e cuidar da sua reputação e cuidar do seu nome, ok? Mas, sem mais delongas, vamos trazer a doutora. Ela falou que não é para chamar ela de doutora, mas, né, eu vou chamar de doutora, né? Doutora Denise. Doutora, tudo bem? Olá, tudo bem, e você? Satisfação em tê-la aqui conosco. Vamos primeiro, nossos convidados aqui, nossos condôminos que nos assistindo. Precisamos saber sobre a sua bagagem profissional. Como eu sempre falo para vocês aqui, Cardozão não traz gente ruim aqui, não. Se tá aqui no podcast Digo Sincero, é porque tem competência, tem legado e vai agregar para o mercado condominial, ok? Doutora, antes de ser advogada. Ah, não, eu quero ser advogada. Como que foi esse processo? Se apresente aqui para os nossos convidados para saber quem é você. Vou me Fique à apresentar. vontade. Primeiro, eu queria agradecer. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, poder falar aí com o teu público. E vou me apresentar. Eu trabalho com condomínio há mais ou menos 25 anos. Então, eu Legal. comecei a trabalhar bem cedinho lá, né? Ainda É administradora? estágio, administradora. Como sempre, né?
Eu tava até brincando, né? Em administrador e no arquivo, que é onde o Entendi. pessoal começa Exato. sempre, Eu né? comecei numa expedição, inclusive, ó, pegando aquelas pastas, enfim. Exatamente. E aí eu comecei a trabalhar muito cedo, não sabia ainda o que era nem um computador, ainda era uma coisa muito longe, muito distante assim do meu dia a dia. Nem sabia o Entendi. que era um condomínio, não morava em condomínio, morava em Em casa. casa. E aí tive essa oportunidade de começar a trabalhar nessa empresa, começar a conhecer a documentação, entender o que era um condomínio, entender desde do que estava lá arquivado, eu comecei a estudar os materiais que estavam lá para eu poder ir crescendo dentro daquela empresa que eu trabalhei por alguns anos. Entendi. Então eu tive a oportunidade de começar cedo, fiquei alguns anos lá, assumi algumas funções, aprendi muito, né? Exato. Tenho muita A gratidão gente sempre pela brinca que a gente é um administrador ambulante, né? Quando você trabalha assim é, na administradora, agrega essa bagagem profissional para você aplicar no agrega, futuro. agrega muito, assim. E aí eu fui passando de todos os setores, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em todos os setores. E depois de um tempo eu saí de lá, já gerenciando uma carteira de condomínios Condomínios. e tudo mais. E aí eu saí para montar a minha própria empresa com 22 anos. Legal. Então, comecei cedo também a minha empresa. Comecei, como eu falo sempre também, comecei da forma que hoje eu não oriento. Ah, Já, é? porque quando você tem uma certa experiência, né? Você vivencia algumas situações, você sabe que o ideal é você ter todo um planejamento, né? Exato. Para você ter mais tranquilidade, né? Só que eu acho que nossa veia empreendedora, às vezes, sei lá, eu acho que tá tão a nossa sociedade tá tão enraizada, tipo assim, eu vou fazer algo quando eu estiver pronto. E quando Sim, que nós estamos prontos, né? é, Eu acho, aí eu vou ter mais longe. Eu acho que se você não desse esse primeiro passo para construir o que você construiu, eu acho sim. que você não estaria hoje onde você tá, concorda? Assim, tem essa questão sim, né? Porque se você, lá atrás, você não tem medo, né? Você tem Exato. coragem, você fala, não, eu vou, vai dar certo, eu vou É, conseguir, eu vou fazer de um jeito, do outro, enfim, você tem aquela força, aquela inexperiência mesmo que acaba sendo bom, né? Foi, entendi. foi bom, para mim foi. E aí eu saí, eu comecei o meu negócio nessa época, com o dinheiro da minha própria rescisão, né? Eu usei para investir no escritório, quando eu comecei, comprando os equipamentos, comprando software, né? Como todo empreendedor começa, né? Parcelado em Dinheiro muitas do bolso, vezes, próprio bolso, vão financiar BNDES, que nada, sim, ó, vou acreditar aqui no sonho e vou aplicar. fazendo comercial eu mesma, né? Então eu fazia o Exato. comercial, eu mesmo fazia o atendimento, eu visitava o condomínio. E esses dias eu até lembrei de uma experiência da primeira assembleia, sabe? A gente vai Sei. lembrando, Quem, né? todo mundo que passa pela primeira assembleia nunca esquece. Porque assim, na administradora eu ia nas assembleias, eu já tinha o dia a dia ali, mas não assim como responsável, né? Entendi. Então, naquele momento que eu tive a primeira oportunidade de ser como responsável, eu falei, puxa, que é a minha empresa que está aqui nesse Exato, é o meu nome, lugar, reputação. é o meu nome, Com vinte e então, dois anos que você abriu a 22 sua anos, administradora, que é sim, a Gênesis. a Gênesis. Vamos falar daqui a pouco dela. Ah, Mas isso. e a advogada? Foi Advogada foi depois? Ah, então depois. vamos falar da Gênesis. Eu- É. Ô, produção, põe Gênesis aqui. Eu bati. Ah, aqui, Ah ó. lá, a Pessoal, para quem Gênesis. vocês não conhecem, Uhum, vou chamar de doutora. Doutora Denise é a fundadora, né? A sim. fundadora da Gênesis Administradora. Agora, a minha opinião. Gênesis tem a ver com o primeiro livro da Bíblia? Tem a ver. Tem toda uma história por trás do nome, né, da Quero saber. criação. Eu sempre falo muito sobre o desejo do coração. Exato. Eu acho que Deus coloca mesmo as coisas, né, no nosso coração e Ele Fica à direciona a vontade. nossa vida para aquele sentido ali. Ele vai fazendo, abrindo as portas, abrindo os caminhos. E o nome surgiu em um momento que eu estava querendo abrir esse negócio e eu falei, Deus, fala comigo, né? E Entendi. aí eu abri a Bíblia. Exato. Primeiro livro de. Primeiro no livro da Bíblia, né? Então, eu sou cristã. Aí, Legal. quando eu abri ali, eu falei, "Ué, esse nome é bom, esse nome é bonito. É o Início. começo, Começo de tudo. como o começo desse negócio, é o começo aqui dos livros. E vai ser esse o nome. Foi Legal. assim. E aí, a gente tem aí, tem trazido, tem melhorado, né? O logo, ao longo dos anos, o logo foi Que mudando, logo algumas bonito, coisas, hein? mas Quem fez tá esse bem logo? Será que eu bonito. conheço? Não foi o Edson, não, né? Não. Eu conheço o Edson da Everest, lá de Sorocaba. Ah, não, não foi ele. Ele foi uma outra pessoa lá de Sorocaba, acho que nem trabalha mais com isso. Mas quem fez esse logo, parabéns, porque eu gostei. Eu gosto de marca, eu gosto de logo, essas coisas. É, Assim, eu sou fascinado pela construção das coisas. sim, a gente foi melhorando ao longo dos anos e aí estamos com essa marca agora, Falando sobre administradora de condomínio. administradora. Vou me colocar agora como síndico leigo, Ah lá. né? Ah, gostaria que você trouxesse para os nossos ouvintes sobre o nascimento de um condomínio, a famosa implantação.
Qual o papel da administradora numa boa implantação de um condomínio? Isso. Olha, legal essa pergunta, e realmente a gente tem os desafios, né, de começar um trabalho adequado, com planejamento, né, um Exato. planejamento adequado para que aquele condomínio consiga fluir. Só te interrompendo só, por que eu tô trazendo essa nuance para nós? Porque eu tô cansado de ir para a assembleia de implantação, todos os moradores ali na AGI da instalação, mas doutora, o corretor falou que o condomínio seria R$ 200. É Tá o vendo? que a gente mais escuta, né? É o jargão, né? Exatamente. E realmente os corretores às vezes fazem esse trabalho, assim, que não ajuda, né, na hora que a gente vai fazer a implantação ali. Porque quando você começa a levantar as informações daquele empreendimento, as necessidades daquele lugar, você sabe que muitas vezes aquilo que foi oferecido lá atrás não é a realidade, né? Exato. Não é. Então, assim, talvez o trabalho, né, ideal seria as construtoras já trabalhar, os corretores, para que isso não acontecesse ali no nosso momento da Nosso momento da entrega, da entrega. implantação, né? Mas não é o que ocorre na prática. Mas, assim, a Assembleia, ela tanto a de implantação quanto a todas as outras, eu falo muito que exige o preparo, a comunicação prévia, a comunicação adequada, você adequar as suas palavras de acordo com o público também que você está atendendo. Então, se você vai atender um condomínio talvez um pouco mais simples, você pode usar um palavreado mais simples para que as pessoas possam entender, Entender. né? Exato. Então, não adianta você chegar lá com todas as, né, Comunicação, bagagem técnica. isso, com toda a bagagem técnica, a pessoa vai sair dali sem entender nada e você vai ter problema. Tanto o síndico quanto a administradora, porque a pessoa vai sair dali falando, puxa, né? Não faz sentido nada que foi falado. Então, assim, é o planejamento, acho que é o ideal, a comunicação assertiva, né? Que é o que falta muitas vezes em todo o trabalho, né? A comunicação e a organização, né? A organização. Depois, a divulgação do que foi falado de forma clara também. Como Entendi. eu falei, sempre sendo transparente, né? Sendo transparente. E aí, complementando aqui o que a doutora comentou, vou falar doutora. Tá bom, doutora? Quando eu sempre brinco, eu trato o condomínio de implantação como um neném. Você é mãe, né? Sim, tem um enxoval, né? Pro condomínio. Exatamente. É verdade. Tem quantos filhos? 2. 2. Estão quantos anos? 22. 22. E 5. 5. Ó, só para você entender aqui, tá? Vamos pegar aqui. Imagine que o seu condomínio que você acabou de comprar, o seu apartamento na planta, né? Aí você vê toda aquela evolução da construção, aquele boleto que você paga atualizado todos os meses, de acordo com o INCC, aquela coisa que você já sabe. E quando a entrega das chaves, imagine o neném nascendo. O que você comprou pro seu neném? A mulher tá grávida, né? Carrinho, enxoval, roupa, tá vendo? Essas coisas. E você, síndico, é uma coisa que eu bato na tecla. Você, síndico, você tem que ser especializado em implantação de prédio. Porque você, quando é síndico de um condomínio que já está funcionando, é uma outra coisa. Síndico de implantação é outros 500, é quando tudo está nascendo. E quando nasce uma implantação errada, é até o final errado, né? E tem que levar para os moradores de uma forma simples e objetiva, porque não tem como fazer mágica, né? O condomínio é pelado, como o neném. Não tem portaria, não tem câmera, só tem acho que umas 7 câmeras que a construtora deixa. Olhe lá. Então vai comprar tudo. Então, fala para eles, doutora, sobre a famosa previsão orçamentária inicial, o quanto é importante. Exatamente. Quando a gente fala do planejamento, é sobre a previsão orçamentária mesmo. É sobre todos esses itens iniciais que o condomínio vai ter, depois todas as manutenções que ele vai precisar fazer, e tudo isso gira em torno da taxa de condomínio, dos investimentos que o condomínio vai ter. E aí envolve outras questões. Às vezes eu falo da previsão, eu falo muito sobre a questão do plano diretor. Quem eu escuto falando sobre isso, inclusive, é o Gabriel, né? O Gabriel Carpati. Da família Carpati, da GK, inclusive. Isso, ele fala muito sobre essa questão do plano diretor. E realmente eu entendo, eu compactuo do posicionamento dele, porque acho que se o condomínio tiver realmente uma linha de trabalho, mesmo que mude a gestão, porque vai mudar, né? Mas ele vai ter uma linha de trabalho. Então, ele vai conseguir manter o padrão daquele condomínio, como ele foi constituído, e também não desvalorizar, que acho que o síndico tem que ter essa cultura tratar de o condomínio como empresa. Isso, para não desvalorizar o empreendimento de cada morador ali. Então, assim, é um trabalho, assim, muito importante, que você envolve todas ali as caixinhas, né, como você falou aí, todos os profissionais. Tem que ser uma boa previsão orçamentária, que é a administradora, mas o Código Civil não fala que é a administradora que faz, né? Exatamente, é o a síndico. responsabilidade é do síndico, né? Então, assim, são os dois em conjuntos, a experiência
experiência da administradora, mais a experiência do síndico, que Exatamente. vai fazer uma boa previsão orçamentária e vai fazer aquele condomínio fluir, né? Exatamente. Começar bem, né? Como você usou. Exatamente. Ó, e olha que legal. Tudo no início, né? Implantação, administradora Gênesis. Ó, vou passar. Eu, como síndico, agora, não como leigo, agora como síndico profissional. Você, condômino, vai aprender com o Cardozão aqui e com a doutora Denise. Ó, para você, o morador, que não sabe como funciona, nos bastidores, síndico, morador, nós síndicos que implantamos prédio, precisamos fazer uma vistoria antecipada no condomínio antes da entrega das chaves. E aí o síndico ele tem que ter uma visão futura. Como assim visão futura, Cardoso? Olhar para aquela situação, para aquele prédio e ver as coisas funcionando. Por exemplo, a empresa de portaria, se vai ser portaria tradicional com mão de obra, se vai ser portaria remota, a equipe da limpeza, o mapeamento operacional do condomínio, tá, galera? Ó, mapeamento operacional do condomínio. Ah, ali vai ter, ó, ali tem uma portaria, possivelmente ali vai ter uns 2 colaboradores da portaria, vai ter 2 ou 3 pessoas da limpeza, vai ter um enxoval do condomínio para comprar os dispensers, os containers, e entre outras questões. O orçamento da segurança, que são câmeras, DVR, cabeamento, mão de obra. Ver, por exemplo, as manutenções legais. Condomínio é novo, né? Porque tem prédio que você implanta que o síndico novo não quer que empresa de manutenção, porque é novo, né? Aí tem a bomba de recalque, sistema de incêndio, detectores de... Ó, tá vendo? A conta é grande. E aí chega nesse levantamento, o síndico vai chamar a administradora, que é o braço direito, o braço esquerdo, e que vai ajudar na gestão. É assim que funciona, galera. E aí nasce o condomínio. O primeiro condomínio de vocês. Só que chega na Assembleia de Instalação, doutora, tá caro, como que a gente faz? Então, né? Esse é o desafio, né? Para você mudar aquela cultura do que foi falado já inicialmente. Muitas vezes a pessoa comprou aquele empreendimento com aquela ideia, achando que ia desembolsar. Corretor, a culpa é sua. Não, quando esse condomínio ficar pronto, vai valer R$ 300. É, é. Então, assim, essa cultura mesmo, assim, de ter, e assim, até do morador mesmo, como os moradores assistem, né, de repente, analisar mesmo o que está sendo oferecido naquele empreendimento. Se está sendo falado que vai ser, por exemplo, portaria presencial, claro que vai gerar um custo maior do Exato. que uma portaria remota, uma portaria virtual. Então, assim, o próprio morador também, se ele se informar, ele consegue também entender a região ali onde o empreendimento está, enfim, consegue perceber essas colocações aí do mercado, né, para ter bons profissionais. Agora, doutora, como administradora ainda, Uhum. me fala um pouco sobre a obrigação de cada um dentro da gestão. Por exemplo, síndico, subsíndico e conselho. Porque estou em Sorocaba, inclusive, e eu percebo que existe essa dificuldade dessas pessoas para fazer essa gestão, essa engrenagem junto com o síndico e a administradora. E devido a essa desinformação, acaba culpando o síndico, acaba culpando a administradora, mas nunca culpando as pessoas que estão por trás da gestão. Por exemplo, o subsíndico às vezes quer atuar como síndico, o conselheiro quer mandar no síndico ou no subsíndico. Às vezes o grupo da gestão, que é o conselho e o subsíndico, quer emparedar o síndico, sendo quem responde, quem vai para o fórum, somos nós, não são vocês. Então, como engrenagem do carro, eu acho que se o conhecimento tivesse de uma forma bem simples e objetiva, eu acho que nós teríamos uma gestão mais eficaz. Não trabalhar com base nos achismos que a gente vê por aí. Sim. Essa questão da divisão, né, das caixinhas, de separar mesmo as caixinhas, é muito importante. E o que acontece? Se não tem essa divisão, se as pessoas não sabem o seu papel dentro da gestão do condomínio, acaba inviabilizando a gestão do síndico. E aí, às vezes, fala, o síndico é arbitrário, o síndico está querendo tomar todas as decisões. Não. Como você falou, ele é o representante legal, é ele que assume a responsabilidade maior do condomínio. Então, é justo que ele tenha o poder, sim, de tomar as decisões para que para viabilizar mesmo a gestão dele, né? Muito comum, assim, essa situação que você mencionou, do conselho ou do subsíndico querer limitar, querer escolher, querer tomar a frente mesmo do síndico. Mas o que eu sempre falo é o seguinte, o síndico, como a gente usa também na expressão do advogado, tem que ter coragem. Exato. Então, o síndico, ele não pode se submeter a algumas questões, ele tem que agir de acordo com a lei, de acordo com a convenção do condomínio, de acordo
acordo com os princípios, né, e propósitos dele, Exato. e fazer o trabalho dele, dentro do que ele entende que é o correto. Que é o Ele tem que correto. buscar o conhecimento, ter assessoria jurídica, ter uma boa administradora, ter, você mencionou aí da entrega do condomínio, do laudo, né? Ter um bom engenheiro para auxiliar ele no recebimento do empreendimento novo, que é muito Exato. importante. Às vezes o pessoal acha que consegue receber, é só área comum aqui, vou Não receber, é. assino lá, mas você está documentando para a construtora que foi feito, Exatamente. está tudo em ordem. E aí tem os vícios de construção que a gente Vícios sabe, construtivos, né? Os vícios ocultos. vícios ocultos. Então, assim, então tem tudo isso. Então, assim, cada um entender a sua caixinha e quem está na função não aceitar e não se submeter, talvez seja essa palavra mais ideal, não se submeter a esse tipo de trabalho. Porque, assim, eu estou à frente, eu trabalho dessa forma, as pessoas me elegeram. Exato. Claro que toda ajuda é bem-vinda, o subsíndico tem o papel, o conselho tem o papel, mas se chegar nesse ponto de querer travar o trabalho que está sendo executado, daí o síndico, como uma pessoa de coragem, né, tem que tomar a frente ali, ele tem que se posicionar. E aí eu Exatamente. acho que é muito mais a conduta do síndico e não das outras pessoas. Porque se o Exato. síndico não se posicionar, as outras pessoas vão querer Acabam, mesmo. acabam Entendeu? Então vai muito do nosso posicionamento. pontuando o que a doutora comentou sobre a entrega do empreendimento, que a gente leva isso para as assembleias de instalações, e quando fala da assessoria de engenharia para receber as áreas comuns, aí a previsão trava, porque acha caro. E os moradores, por não ter conhecimento, acham que é caro. Não, não precisa. Eu vou aqui, eu faço um visto ali e acabou. Só que não, a partir do momento que você compra o seu apartamento ali na planta, você está dentro da legislação especial, condomínio edilício, né? E o condomínio, por ser uma empresa, tem as suas responsabilidades, inclusive as suas seguranças jurídicas. Ah, como que a gente vai provocar a construtora, por exemplo, no atendimento de garantia de obra, sendo que não tem um laudo assinado por um engenheiro? O síndico não é engenheiro, tá, gente? O síndico não é engenheiro, o síndico não é advogado, o síndico não é jardineiro, o síndico não é engenheiro eletricista, o síndico não faz manobra de bomba de recalque. Tá vendo? Tem tudo um aparato ali, ó, que o síndico, como o próprio Dr. Vander Andrade, o síndico é o maestro. Ele recebe as demandas e direciona, Exatamente. né? Pegando toda essa bagagem de administradora, como que nasceu o direito na sua vida? O direito. O direito entra no desejo do coração. Ele já estava lá desde sempre, desde a infância, já olhava e falava muito, né? Admirava muito a profissão. Só que daí a vida vai encaminhando, né? Daí eu entrei na administradora, abri a empresa, e aí eu comecei a ir nas assembleias, e a gente fala muito, a gente que trabalha com condomínio, fala muito sobre legislação, né? Exato. Explica o tempo todo, tal. Então eu ligava muito, né, aqui em São Paulo, no Secov, por exemplo, para ter as Secov, informações. aqui na Bacelar. Inclusive o Dr. João Paulo hoje é meu amigo, né? Legal. E eu tirava muitas dúvidas com ele na época. E aí eu sempre falava, então eu ia nas assembleias como administradora e eventualmente citava algumas coisas, né? E aí o pessoal falava, mas tá falando sobre esse assunto, por exemplo, o quórum, né? O quórum. Tá ali na convenção do condomínio falando um quórum de algum item. Eu falava, mas você é advogado? Eu falava, não, mas Não. estava lá. Toda vez que alguém me perguntava, eu falava, pensava, não, mas um dia você. Exatamente. Né? Um dia a hora vai chegar. E aí, em 2009, eu resolvi começar mesmo a faculdade, entrei para fazer faculdade lá em Sorocaba mesmo, na Uniso, fiz a faculdade lá, me formei. Legal, foi pra ordem. Fiz a ordem, e aí eu entrei, logo que eu me formei, eu tive uma oportunidade muito legal de entrar para a comissão estadual aqui da OAB de Direito Condominial. Legal. São Paulo ou Sorocaba? São Paulo, São Paulo, aqui em São estadual, Paulo. estadual. E aí eu, inclusive, falo sempre isso com muito orgulho, sabe? Legal. Porque eu fui a primeira mulher a compor a comissão. A comissão. A comissão estadual, isso. E aí fiquei na comissão desde 2016, né? Vai tendo as gestões, né? Teve gestão do Dr. Otávio, agora a atual é do Dr. Rodrigo, e faço parte ainda da comissão estadual. Legal, faz Isso. tempo. 2016? 2016, aí vai mudando, né? 9 anos, 16, quase Bastante tempo. Quase bastante 10 tempo. anos. 10 anos já, quase 10 anos. Isso na estadual. 9 anos já, 10 anos já praticamente. E assim, a gente que é do interior, né? Sorocaba é bem próximo de São Paulo, então, mas eu via São Paulo e vinha para cá, eu aprendia muita coisa. Então, eu escutava as coisas na comissão, que lá em Sorocaba ainda não estava sendo falado, não tinha ninguém ainda atuando naquele O segmento. verde, né? Sim, embora seja muito perto, ainda tem muito essa
tinha muito essa questão. E eu comecei a levar as informações para lá. Então, eu comecei a fazer um trabalho, vamos montar um curso de síndico, vamos Que fazer precisa, isso, gente. precisa, Precisa. vamos trazer mais informações, vamos fazer eventos, vamos fazer isso, né? E aí a gente conseguiu, em 2020, montar a comissão de direito condominial na OAB em Sorocaba, Legal. né? Que daí eu tive, fiquei como vice dessa gestão, e aí montamos, e foi muito bacana. Mesmo na pandemia, a gente trabalhou bastante, Não, a daí, né? pandemia foi complicado. Foi Pandemia, muito complicado a pandemia. e todo mundo trabalhou muito, assim, né? Tanto a administradora quanto a comissão, porque toda hora eu tinha que fazer um Tem um parecer, falar parecer, sobre algum exato. assunto, fecha a área comum, abre a área Exatamente. comum, né? Se baseando com as nossas leis municipais da época, Sim, sim. lockdown. Sim, Eu passei e toda bastante. aquela insegurança do síndico, né? Dos problemas do dia a dia do condomínio, E né? assim, eu sempre falo a importância do jurídico. Porque Uhum, quando, na época da pandemia, que foi uma situação bem delicada na nossa sociedade, né? sim, Quando entrou o lockdown da área pública e começou a reverberar nas áreas comuns, eu trouxe o jurídico. Jurídico, e aí, Cardoso? Fecha. fecha. Fui comer de palitinho? Com certeza. Mas a gente tá com, né? Estamos com jurídico, gente. Ó, tá amarrado com jurídico. Sim, Pode crucificar o síndico o que você quiser, mas tá no jurídico, tá bem fundamentado, não tem muito o que fazer. Eu quero trazer, agora é buscar o início importante. da sua administradora. Isso. As suas dificuldades iniciais. Porque, ó, vou dar meu ponto de vista de paulista. Não sou de São Paulo, sou de Salvador, mas eu cresci em São Paulo, né? Eu atuo em Sorocaba também. E eu percebo as pessoas que estão em Sorocaba ainda têm essa visão de interior. Só que Sim. eu de São Paulo, eu acho a Sorocaba grande. Só que no nosso relacionamento dia a dia ali, falando com moradores, indo para os lugares, a gente vê esse sotaque do interior, né? Uhum. E como que foi essa potência sua lá em Sorocaba quando iniciou? Meu, é administradora. E aí, condomínio, como que foi? Tipo, foi fácil, foi difícil? Então, na verdade, quando eu comecei, eu já tinha toda a experiência do escritório, já Você atuava. aprendeu em outras empresas? Aprendi numa outra empresa, eu só trabalhei numa empresa, que é uma administradora lá grande, hoje em Sorocaba, continua atuando também. E aí eu já tinha essa experiência, mas eu não tinha experiência de marketing, eu não tinha Exato. experiência de contrato, eu não tinha o software ainda, eu não tinha Tinha nada. Eu nada. só tinha o sonho. Tinha só um sonho e a Na vontade de verdade, vencer. eu tinha tudo, né? Porque quem sonha, né? É, quem sonha conquista. Vai pra Conquista. cima Isso, daí eu comecei a fazer, eu lembro até hoje que eu fiz cartões e comecei a divulgar, e assim, boca a boca mesmo, entendeu? Ia em porta em um porta. lugar, ia em outro. Eu brinco que todo lugar que eu ia, as pessoas sabiam que eu tinha uma administradora, mas eu ainda não tinha nenhum cliente, mas eu tinha Exato. uma administradora. Administradora. E aí, quando eu fiz um mês exatamente que eu tinha saído da empresa anterior, eu fechei o primeiro condomínio, o primeiro Legal. contrato. Então, assim, eu não sei se foi sorte, se foi. Não sei Eu acho que exatamente, quando. né? Tem A gente tem um algumas. pouquinho de Tem sorte. algumas coisas que acontecem na nossa vida, tanto na vida carnal e espiritual, né? Que quando você dá o primeiro passo, né? O resto acontece, né? É, Então, se você tá na vontade, na disposição de fazer a coisa acontecer, e você tá ali na disposição mesmo, ó, minha empresa depende de mim, eu vou alcançar. Vai ser é, difícil? Vai ser vai ser difícil, mas não vai difícil. ser impossível. E as coisas É. vai fazendo certinho. Eu fazia assim, eu entregava todos os dias. Todos os dias eu ia em algum lugar, eu falava com alguma pessoa, e assim, embora eu sou de lá, né, nascida lá, você conhece pessoas, conhecia pessoas que moravam em condomínio, mas por incrível que pareça, e acho que é assim com todo mundo, as pessoas que às vezes você acha que vai te dar uma força ou que Não vai abrir uma ajuda? porta, não é aquela pessoa que vai te indicar no primeiro momento. Depois, quando você já está mais, Me né, caminho andado. estruturado, isso, quando as coisas já aconteceram, é um outro momento. Mas quando você começa, aquela pessoa esquece, aquela ali não vai ser por Entendi. ali. Mas assim, eu fui fazendo a minha parte, porque a gente tem que Exato. fazer a nossa parte, Exato. né? Porque é importante deixar claro pra galera que às vezes você tá com um sonho queimando no seu coração pra você fazer alguma coisa, só que você não tem o poder da ação, porque você fica esperando o outro ajudar. O outro Sim. de fato tem a obrigação de ajudar? Depende. Mas às Uhum. vezes, se você mesmo, é uma coisa que eu sempre falo,
nos meus vídeos, nas minhas redes sociais. Se você tem o seu objetivo, tem o seu sonho e você não Não tá acredita no seu fazendo. trabalho, quem que vai acreditar, gente? Exatamente, exatamente isso. E assim, e aí eu fui colocando, né? Colocando metas, né? Então, o que aconteceu? No primeiro ano da minha administradora, eu fechei um contrato por mês, o que naquela época, para mim, assim, era quase que impossível, Impossível, né? exato. Porque primeiro que eu não tinha mão de obra também para atender toda a demanda que eu, Começo de né? tudo, né? Então eu tive que ir estruturando, mas assim, tudo foi dando certo, sabe? As coisas foram acontecendo, eu fazia minha parte, eu trabalhava muito. Eu trabalhava de domingo, se marcasse reunião comigo no domingo à noite eu ia, É, né? não tinha o que Hoje fazer. em dia o meu contrato já é mais restrito, né? Mas assim, Exato. antigamente eu ia no domingo, eu ia no sábado, eu trabalhava de noite e eu falei, vai acontecer, vai dar certo. Até porque quando eu comecei a empresa, uma das coisas que eu tive foi assim, olha, você está indo pelo caminho errado, olha, você saiu de uma empresa onde você tinha um salário bom, você tinha estrutura, você tinha tudo, e você está sendo muito ambiciosa. Mas na verdade não era ambição. Depois, no primeiro momento eu até fiquei, falei, será que eu estou sendo muito ambiciosa? Mas depois eu entendi, eu falei, não é ambição, é querer crescer, é querer ter a Exato. sua oportunidade. O sol nasceu para todos, né? Exatamente. Não, e é engraçado você comentando que todos, em sua maioria, as pessoas que eu já trouxe aqui no meu podcast, praticamente foi a mesma história. Por É, quê? Começou, aí teve pessoas no caminho que falaram, não, gente, você é doido, você, olha a sua estabilidade ali. Não, gente. Só que exatamente. aí entra uma questão, né? Quando você, aí é minha visão de mundo, tá? Não é pra vocês comprar, não, tá? Minha visão de mundo aqui. Eu falo assim, aí entram umas questões particulares. Quando você trabalha pra alguém, você trabalha 44 horas semanais, naquelas 240, 220 horas por mês, aquela coisa toda. E aí eu penso assim, quando você trabalha, você vai trabalhar o básico ali. Você dá o seu Uhum. melhor, dá o seu melhor. Mas mesmo você dando o seu melhor, trabalhando para alguém, o próprio Estado vai obrigar a pessoa a te pagar o mínimo. É o mínimo, gente, é isso. É. Só quem trabalhar por conta é mais difícil? Com certeza. Trabalha dobrado? Com certeza. 4 horas da manhã a gente acorda, é Uhum. meia-noite, 1 hora da manhã que a gente vai dormir. Essa é a nossa rotina, Exatamente. né? Mas a gente, a médio e longo prazo, a gente vê os frutos, Sim. né? E assim, a minha maior motivação, vou ser bem sincera para você, nem foi só a questão, claro que o financeiro vem É o que depois, paga as né? contas. É Claro. lógico. Mas a minha maior motivação era realmente poder implantar as minhas ideias. Porque eu tinha essa restrição, né? Você está em um Exato. lugar, você tem que trabalhar de acordo com a política daquele lugar. Exatamente. Óbvio, né? Você tem a ideia top do mercado, só que você vai ser Não. cortada, porque se Não, trabalhar para não mim, aí é isso. funciona na prática, não, nunca ninguém faz dessa forma. Então, assim, lá atrás, hoje eu faço muito isso. Eu adoro ter ideias, entendeu? Eu estou o tempo todo tendo Nada mais ideias. poderoso que ideias, né? Então, eu gosto de implantar novidades. Então, cada condomínio é único, né? Não Exatamente. tem, assim, um modelo. Qual é o modelo padrão de uma gestão? Não tem. Não tem. Qual é o plano diretor padrão de um condomínio? Não existe, Não porque existe. você tem que montar de acordo com aquele Pela... empreendimento. Exatamente. E é como que você vai montar? Conhecendo os lugares, conhecendo as pessoas. Então, assim, essa era uma das coisas que eu olhava e falava: nossa, mas eu tô fazendo um comunicado, né, para um condomínio que tá falando de uma porta fechada, eu nem sei que porta é essa, não sei nem de onde que é. Ah, é da entrada, mas, né, Da não onde? sabia, Eu preciso conhecer esse meu não cliente. conhecia. Então, assim, essa foi uma das coisas que eu implantei na minha empresa, que é conhecer os empreendimentos. Então, quem trabalha na minha empresa normalmente já conhece os empreendimentos, né, dependendo do, claro, do setor, mas, assim, Exato. é uma coisa que eu acredito muito, você tem que conhecer. Você tem que ter o síndico mesmo, o braço direito, o esquerdo, ser seu amigo no sentido de poder falar claramente sobre algumas questões, entendeu? Que Exato. envolve ali a gestão. Não O precisa que faz parte. milindre, né? Exatamente. É a engrenagem. A Um ajuda o engrenagem. outro. Tipo, Isso. eu sempre. Aí é uma questão de filosófica minha. Dentro dos condomínios que a gente trabalha, eu tô aqui no mercado, tô meio velho do mercado, parece não, com 14 anos. Bastante tempo. No, putz, você vê essa falta de conhecimento, não técnico, do lidar com as pessoas. Lidar com as Lidar com pessoas. as pessoas. Porque condomínio é pessoas. Uma coisa que eu sempre falo nos meus vídeos. Gente, estrutura de concreto é a coisa mais fácil do mundo. É o que eu sempre falo nos meus vídeos. Concreto ali, SPDA, extintor, AVCB, LTK, PCMSO, que mudou a sigla agora, não é mais PCMSO. Mas ok. Agora, quando o síndico não está disposto a ouvir as pessoas, aí complica.
Aí complica. É inerente, né, a função do síndico ouvir as pessoas, conhecer as pessoas, né? O síndico morador, ele tem a facilidade, porque ele já está ali, então ele já conhece aquela comunidade. Agora, o síndico profissional, ele tem que ter essa cultura, pelo menos eu entendo assim, que para fazer diferença no mercado, para ser um síndico diferenciado, para atender mesmo a necessidade, ele tem que ter essa cultura de ouvir as pessoas, né? Exato. Não dá para aplicar todas as ideias, né? Então, vai ter gente que vai trazer uma ideia que é impossível de você aplicar Exatamente. naquele lugar. Mas vai ter ideias, Vai ser melhor do que o síndico. sim, Vai ter que entendeu? trazer. E a gente não é absoluto, você não sabe tudo. Então, Exatamente. assim, quem está naquele lugar é a melhor pessoa para poder falar para você o que é melhor para aquele lugar. Exato. Entendeu? Né? Porque a gente fala do que a gente vivencia. Talvez o que Isso. você vivencia na tua casa é uma outra realidade, diferente daquela pessoa. Então, assim, a gestão de pessoas, o olhar para as pessoas, o cuidado com as pessoas, eu tenho que é o que faz a diferença no mercado. Entendi. É o diferencial do profissional que atua nesse segmento. Porque, como você mesmo falou, todas as outras coisas qualquer pessoa consegue fazer. Exato. Coloca até no modo automático. Hoje nós temos Uhum. aplicativo ali, ó, temos vários aplicativos do segmento de condomínio que coloca ali os pop-up automáticos, ó, vai renovar tal coisa. Agora, e pessoas? E Pessoas pessoas. não tem como, Não né? tem. E de toda essa bagagem, administradora, advogada, onde que sobra um espaço ali para mãe? Ela falou que joga vôlei também, né? Como que sobra espaço para essas coisas? Olha, o tempo a gente também tem que trabalhar ali, né? Tem as assembleias à noite, né? Então a Exato. gente vai mesclando. Eu tenho duas filhas, eu Legal. consigo adequar assim, alguns dias eu tiro para mim, Trabalhar com para você? não, não. Minha filha mais velha não trabalha Ela não quis comigo. ser doida igual a mãe. Ela trabalhou, mas ela, É, condomínio, só quem. ela abriu mão, é. Eu sempre falo que quem trabalha em condomínio não bate bem na cabeça. É verdade, viu? Ela não quis saber. Mas aí eu jogo vôlei durante a semana, tem um grupo bem legal lá na nossa cidade, Legal. voltado para mulheres. E a gente lá também trabalha as pessoas, né? Porque todo mundo que chega lá, chega por algum motivo também, como no condomínio, Entendi. né? Então a gente tem um olhar diferenciado para as mulheres que vão lá no nosso time. Então é isso, eu jogo vôlei, gosto muito de viajar, faço trilha, faço algumas outras coisas para equilibrar a vida, Entendi. senão você não aguenta. Tá vendo, gente? É um ser humano como qualquer outro, tá? Mas, doutora, qual foi as partes, qual foi as particularidades, quais foram os maiores desafios que você teve que enfrentar para conquistar o seu espaço, estar onde você está hoje? É. Olha, quando eu comecei, a idade foi um fator. Te interrompendo, porque às vezes eu recebo alguns direct aqui da galera que me segue no Instagram. Cardoso, você só leva advogado homem. Cardoso, você só leva homem. E cadê as mulheres? Eu falei, então, gente, só preciso da oportunidade, né? Tivemos a oportunidade, amigos em comum. É aqui, ó, trouxe para você uma outra, trouxe outras síndicas mulheres aqui também. Trouxe também, ai, que Trouxe. legal. As Doutora mulheres Pretel. estão Doutora aí. Pretel, um grande Um abraço. abraço. Então, trouxe agora uma outra potência do mercado para vocês aprenderem com ela. Eu também aprendo também, ok? Continuando. Então, quando eu comecei, a idade foi um fator muito complicado, né? Muito nova? Muito nova. Ah, Então, aí as isso. pessoas falavam, mas cadê a dona da administradora? Aqui. Quantos anos? 22. 22 aqui, ó. E aí, por mais que você tenha experiência, tenha todo, né? Esse foi um fator. O fato de ser mulher também, na maioria das vezes, a gente lidava com síndicos, homens, né? Homens. Você acha que é um setor muito discriminatório? Eu acho que vem Por mudando. causa. Não, naquela época, né, que você começou, naquela Ah, sim, época. naquela época, sim. A maioria eram homens, né? Entendi. Esse foi um desafio, mas assim, hoje eu já vejo que tá Acabou. bem, Eu tá bem já gostei da superado. competência, gente. Eu acho que hoje já não tenho mais esse tipo de situação, assim, até porque você tem que mostrar o seu Eu profissionalismo mesmo, né? acredito, assim, eu tenho uma visão um pouco. Não acho que não é diferente. Eu acho não. A mulher, não só você, mas as mulheres, de modo geral, elas têm um. Como posso dizer? Elas têm um olhar a mais, a questão no detalhe, que aí eu falo por mim, então não posso falar de vocês homens, não. Que eu, homem, às vezes, tem detalhes que passa batido, que o homem, mas a mulher não. Ah, Uhum, opa, uhum, peraí, você já viu isso aqui, ó? Então, eu acho que o exatamente. plus de vocês é esse detalhe, sabe? Essas coisas que nós homens somos, eu, homem, a gente é meio grosseiro para algumas coisas, né? Sim, até o Mulheres Condominiais, né, que você mencionou a Pretel, a gente fez um evento em Sorocaba e fala exatamente sobre isso. A ideia é um olhar feminino para o condomínio, Exato. porque realmente tem algumas peculiaridades que a mulher vai perceber muito mais, né, e aí faz a diferença ter esse olhar. Mas a gente sabe que todos os profissionais têm que ser capacitados e todo mundo tem condições, sim, de assumir aí as funções
que lhes são propostas, né? Sobre a sua visão como empresária sobre o universo condominial em Sorocaba. Qual que é a sua perspectiva? Está em crescimento, não está? As mulheres estão arrasando ou não estão? Como que está esse mercado? Eu percebi, eu, Cardoso, de São Paulo, que estou atuando em Sorocaba também, Uhum. eu na minha... Aí você é, é sorocabana que fala? Sorocabana, é. Para não fazer errado aqui, né? Eu percebi esse mercado um pouco cru, Uhum, sabe? Em uhum. todos os sentidos. Não na questão das administradoras, não na questão, mas a questão, tipo, poucas coisas que não acontece lá para trazer mais coisa para Sorocaba, sabe? E Uhum. na sua visão como empresária e como administradora? Eu acho que assim, tem melhorado muito, né? Tanto que a gente tem promovido alguns eventos, tanto iniciativas particulares, quanto da própria OAB mesmo, para levar informações. A gente teve palestra lá no passado sobre o carro elétrico, esse Entendi. ano falando sobre segurança em condomínio, isso na OAB. Né? E outros eventos também sendo promovidos, falando sobre várias engrenagens do condomínio, sobre vários painéis, falando de diversos assuntos. Cursos para síndicos também, síndicos profissionais, para poder atuar no Exato. condomínio. Mas, assim, tem muita coisa ainda para melhorar. Os profissionais, assim, já temos muitos profissionais que estão buscando mais informações também, porque, assim, é um mercado que está crescendo. Sorocaba é uma cidade que tem hoje, atualmente, em torno de 6.000 condomínios. Caramba. Então, a gente fala de interior porque a É, gente tem essa cultura eu mesmo não, de só que eu não acho interior lá, não. Acho bem é, grande. mais 6.000 condomínios. Então, assim, tem bastante mercado, né? Um mercado próspero, eu falo sempre sobre Exato. isso, né? Tem muitas possibilidades para trabalho, para as empresas, para quem atua como síndico, enfim, diversos segmentos. Mas a gente precisa estar preparado para poder Exato. assumir esse mercado que tá ali para a gente, né? E também não só Sorocaba, né? Porque a gente tem ali toda a região, né? Itu, Sorocaba, Itu. Indaiatuba, Esses Salto, dias, esses dias eu tava em Araçoiaba, Porto Feliz. Porto Que eu tava lá. Me Feliz. chamaram, me indicaram, eu falei, Cardoso, conhece Porto Feliz? Eu falei, não, não conheço. Mas joga no GPS, a gente vai. Sim, pertinho, do lado. Então, assim, tem muitas cidades ali na região que também estão crescendo. Só que lá tem a característica, né, de ter mais, tem muitos empreendimentos aqui, tem mais prédios, né? Lá Exato. tem muitas associações, né? Isso, associações, Controle exato. com controle de acesso e tudo mais. Mas é uma característica também de interior, né? Por questão de território mesmo. Mas está crescendo muito, o mercado muito próspero. E o síndico de Sorocaba, na sua ótica, eles estão buscando qualificação profissional? Porque gerir condomínio não é tão fácil quanto algumas pessoas acham que é. Uhum. Não, né? O síndico tem quantas, lá no artigo 1348 do Código Civil, vai ter lá, né, a lista de todos Exato. os itens, todas as obrigações, todas as funções que o síndico tem que executar, e muito bem, todas as responsabilidades. O síndico lá, a gente tem um grupo de síndicos lá que tem, sim, buscado bastante informação. Mas, como eu disse, tem muito ainda, Aprender. tem Muita coisa. O muita coisa para mercado, aprender. o mercado é evolução, né? O mercado é É, o mercado evolução. de evolução. E assim, essa cultura mesmo de vir para São Paulo levar algumas coisas para lá é de 2 anos para cá, entendeu? Entendi. É uma coisa que começou ainda tá recente, né? Mas Vamos você dizer acha assim. que essa novidade de São Paulo para alguns profissionais ajudam ou assustam? Então, eu entendo, né, na minha visão, como administradora, por exemplo, eu acho que ter um síndico bem capacitado, por exemplo, com a visão em São Paulo, como vocês atuam aqui, para a gente, como administrador, é ótimo. Você Entendi. não precisa ficar explicando para o síndico a O básico. obrigatoriedade do AVCB. Entendi. Você não precisa explicar para ele algumas questões. O seguro, entendeu? Exatamente. Então, quando você atua com síndicos assim, para a gente, como Facilita. administradora, é muito melhor. Por isso que a gente trabalha nessa questão de capacitar o síndico, Capacitar. orientar o síndico, tá falando sobre os diversos É assuntos importante, e tudo inclusive. mais. Agora, é claro que o síndico que está lá, que não quer, que quer ficar conformado ali na caixinha dele, quando chega alguém, um profissional que está ali falando no dia a dia, falando o que as pessoas querem ouvir, se especializando, vai Exato. assustar um pouco, né? Exato, mas não deve. Mas eu acho que vai ser bom. Mas isso é bom, sabe por quê, É. doutora? Aí na minha visão de mundo, como sempre. Quando você assume como síndico, você está gerindo uma propriedade de um terceiro, né? Sim. E muitas das vezes, ou na questão de, como posso dizer, e muitas das vezes é aquela pessoa que comprou aquele primeiro apartamento Sim. e aí colocou todas as suas economias ali, né? E por ter colocado todas as suas economias ali, a gente, aí uma análise minha sobre alguns prédios em Sorocaba que eu andei passeando por aí.
eu vejo essa falta de responsabilidade em cima da propriedade alheia, Sim. sabe? Porque quando as coisas estão capenga, ok. Mas quando acontece um sinistro, aí que o chicote estrala. Sim. Aí que a pessoa vai perceber. Aí vai ligar para quem? Para a administradora. E Uhum. a administradora fala assim: Não, mas eu mandei para você aprovação, para você aprovar sua apólice. Ah, Uhum. mas precisa? É óbvio que precisa. Sim. Então, tem que trazer essa conscientização e o trabalho que você, né, o evento das mulheres condominiais é bem forte aqui em São Paulo, tá indo para Sorocaba e Uhum. tem que levar mesmo, porque a mulherada lá tá arrasando, e tem que fazer isso mesmo, né? Para mostrar pro condômino que às vezes, não para, né, pra mostrar pro condômino que ali não é só uma casa. Porque Uhum. casas normais que a gente vê por aí, a pessoa Sim. mora, né? Faz manutenção quando dá, ou seja lá o que for, mas o condomínio não tem o que fazer. Não É tem. obrigatório. E aí entra um outro assunto que eu quero trazer para você. Quando vem aquelas assembleias para aumentar condomínio, como que você consegue levar na simplicidade para esse morador que todo ano tem que ter esse aumento da previsão Reajuste. orçamentária? Porque é um discurso que eu escuto muito em Sorocaba, tá? Não, eu sou síndico. Esse dia eu tava conversando com o síndico lá. Aí é um negócio engraçado, tá? Eu, como paulista, eu achei isso engraçado. Ali próximo do Shopping Guatemi, né? Oh. Shopping Guatemi. Campolim? Isso, ali no Campolim. Eu abri o escritório lá. Ó, mas ó, escuta. Eu estava lá no Shopping Guatemi esses dias. Aí, aqui é o Iguatemi. Como que é? Sorocaba. Votorantim. Atravessa a rua. É. É Votorantim. Aí eu estava conversando com esse síndico. E aí ele falou assim: Não, Cardoso, eu tô a minha terceira gestão sem aumentar condomínio. Uhum. Eu falei: Ah, é? Eu falei: Me ensina. Ele falou: Não, a gente Qual que é o arranca. milagre, né? Eu falei, me ensina, porque aí você faz as perguntas básicas, né? Lá tem funcionário, lá tem funcionário, é portaria remota, é híbrida. Não, lá é funcionário normal. Tipo, e como que você consegue? Ah, a gente dá um jeito. Sabe, mas eu começo a questionar e aí a pessoa fica brava comigo. Que É. ele dá um jeito, só que eu não explico como que é esse jeito, pra eu poder fazer nos meus também, né? Lógico, né? Coisa boa tem que copiar, concorda? E aí, como que você conscientiza nossos síndicos sobre a previsão orçamentária anual como É, administradora? a previsão orçamentária é um momento desafiador, né? Porque realmente mexe no bolso das pessoas, impacta na vida das pessoas, nas famílias, então, assim, é desafiador. Mas, assim, o que eu faço sempre é usar essa cultura de a abordagem da Assembleia ser de acordo com aquele público. Então, se você está num público AAA, você vai poder explicar gráfico, falar de índices, falar de várias questões. Às vezes, um público mais simples, você dá um exemplo mais simples. É Por simples. exemplo, ano passado você ia no mercado com R$ 100. Exato. Esse ano, você trazia 10 produtos. Esse ano, se você for com R$ 100, você traz os 10 produtos, a pessoa fala, não, eu trago um, Olha, eu e o volto... café? É, O café? só, Só o café. olha lá, é metade do café. Então, assim, é fácil de você explicar dessa forma que a pessoa consegue entender. Então, eu sempre falo isso, a comunicação de acordo com o público que você está atendendo. Aquele condomínio é único, é aquele condomínio. Agora, em relação a esses milagres, né, da previsão orçamentária, a gente vê muito as pessoas se vangloriando falando isso. Ah, eu não subo o condomínio. Então, algum momento, alguma coisa não está certo, Tá né? Não, certo. não fecha essa conta. E assim, daí você começa a analisar a previsão orçamentária e você encontra os erros. Então, por exemplo, às vezes um condomínio que tem funcionário orgânico, ele faz lá a previsão, mas ele até faz, alguns, né? Até coloca na previsão, por exemplo, o 13º, porque ele sabe que vai ter no final do ano e as Exato. férias. Mas ele não coloca uma previsão para rescisão. Aí o que acontece? O funcionário fica 10 anos no condomínio, quando chega um síndico depois de 10 anos lá, quer mudar alguma coisa, ele não vai conseguir. Então, Porque ele não exatamente. consegue fazer a dispensa do funcionário porque não teve previsão orçamentária. Então, em algum momento eles deixaram de subir o Sobre condomínio, não separaram o valor, e lá na frente vai ter que ter rateio extra. Então, assim, é matemática, né? matemática. Não tem Matemática não tem milagre. mágica. Não tem. Agora, é claro que a boa gestão envolve outras questões. Você não vai só falar de aumento. Você vai trazer ideias. Você precisa trazer possibilidades de redução de algum item possível dentro da previsão, né? Então, por exemplo, energia compartilhada, né? Mercado Exato. livre, de repente, é uma alternativa para aquele lugar. Às vezes a inadimplência está muito alta, ou não compensa naquele condomínio o jurídico e compensa naquele caso a garantidora. Garantidora. Então, assim, antigamente eu falava, não, a garantidora não é uma boa estratégia, mas depende. Hoje eu falo, Depende. depende do condomínio. Então, assim, é você olhar de novo
para aquele condomínio. Qual é o cliente que você está atendendo? Estou atendendo esse cliente. Qual é a história desse cliente? Qual é a característica? O que eu consigo melhorar? O que dá para trazer de benefício? Como as pessoas podem se envolver na gestão? Parece que é muito difícil fazer tudo isso, mas não é. Mas não é. Mas dá trabalho. Dá trabalho. E nem todo mundo quer Quer ter trabalhar. trabalho. Exato. Entendeu? Então, assim, quando você fala disso, às vezes a gente fala, não, vamos fazer só assim mesmo. Tal. Então, assim, pra gente é ruim. Eu gosto sempre de inovar. Então, eu tenho as ideias, eu quero implantar, só que eu não sou o síndico. Então, assim, eu levo a ideia, eu levo a sugestão, eu gosto de falar sobre isso. Ah, Denise, mas tem condomínio que você não implantou isso aqui. Tem. Exato. Você tocou num assunto bem importante. Vamos tentar, de alguma forma, simplificar o trabalho de uma garantidora, porque para muitos condomínios ainda tem aquela interrogação. O que é uma garantidora? E para que serve? Eu sei o que faz um trabalho na garantidora, né? Que salva a nossa pele, viu, gente? Vocês não estão nem ligados. Mas, às vezes, o próprio morador que está naquele condomínio, que está com déficit financeiro lá no espaço, tem uma certa resistência quando ou o síndico ou a própria administradora, junto com o síndico, traz, galera, vocês estão com problema aqui, ó. Para salvar vocês aqui, é a garantidora. E como que você lida com isso, essa rejeição? Ou sugestão, que às vezes para o condomínio que está aqui na Assembleia, todo mundo, porque sabemos quando entra a questão das articulações políticas dentro do condomínio. Sempre. Porque sabemos que a garantidora é poucas ideias, é sem amor, vai cobrar, tá devendo, vamos penhorar o imóvel se necessário. Sim. E para aquele morador que sempre quem vai se articular sempre será o inadimplente. Isso não vai ser o que paga em dia. Mas mesmo aquele inadimplente tem uma certa influência dentro do condomínio, que Sim. influencia os adimplentes. Então, essa questão é clara mesmo. É sempre um inadimplente que vai começar ali, normalmente é no grupo de WhatsApp, né, que ele coloca ali a informação. Grupo WhatsApp do inferno, porque, pelo amor de Deus, eu posso falar, porque eu sou síndico sincero, tá? Isso é um desserviço, mas ok. Exatamente. É ali que ele vai começar, né, a elaborar ali o plano dele para derrubar essa ideia. Só que assim, como eu falei, o embasamento daquilo que você vai levar para a Assembleia é o que vai dar o resultado daquilo que você, como síndico ou administradora, propõe ali para os moradores. Então, é você mostrar, olha, hoje você está pagando, mas eu vou perder 5% para a garantidora. Mas hoje você paga 17%, 20% ou 30%. Isso. Tem condomínio que chega a 30%, né? E aí quem paga a conta. Exatamente. Né? Então, quando você começa a mostrar isso para o morador, ele começa a falar assim, olha, normalmente quem não quer que faça a contratação é o inadimplente, porque ele vai ter que pagar todos os valores lá que é cobrado pela empresa, a cobrança vai funcionar rápido e o condomínio vai continuar fluindo. Isso mesmo. Entendeu? Então, você tem que fazer... eu sempre falo, a comunicação, né? Sua comunicação de forma transparente para os moradores. E o grupo de WhatsApp, até, né? A gente falou aí que você falou dessa forma. Mas, assim, ele pode também ser usado, porque a gente tem essa cultura, né? Do imediatismo, da situação que se cria em torno do grupo, mas ele também pode ser usado de uma forma assertiva, né? Então, você ter pessoas que te ajudam em relação ao grupo de WhatsApp dentro do próprio condomínio, talvez é uma ferramenta para o síndico, porque ele não vai conseguir fazer tudo o tempo todo. Exatamente. Mas ele tem algumas pessoas específicas que falam, olha, esse assunto aqui já está sendo tratado, esse aqui vai ter, não o síndico diretamente, mas algum morador, o próprio conselho, ajudando para poder apagar um pouco a fogueira e falar, olha, isso não vai ser só na Assembleia, vai na Assembleia. Aí o inadimplente que está lá no grupo não vai na Assembleia, se for, não vai se manifestar. Então, você já começa eliminando o problema. Em falando em Assembleia, vamos ver se é só em São Paulo esse problema, tá, gente? Quando provocamos a Assembleia, não sei se é em Sorocaba, tá? Mas vamos aqui em São Paulo. Quando chamamos a Assembleia, eu tenho um condomínio, por exemplo, que tem 370 apartamentos, que é aqui no Alto Ipiranga. Na minha última Assembleia, lembrou, né? 370 apartamentos. Só tava na Assembleia 30 pessoas. Lá em Sorocaba é a mesma coisa? É a mesma coisa. Isso é cultural, né? Eu acho que é uma coisa péssima para o condomínio, péssima, porque poucas pessoas vão. A cultura que as pessoas têm é que a Assembleia é bagunçada. Eu até brinco, na minha não é. Nem na minha. A minha não é bagunçada, não tem briga, é organizado. Não tem barraco. Tem horário para começar, a gente segue pauta, procura ser o mais organizado possível. Mas a evasão nas assembleias é uma coisa que
também não se resolve com a assembleia online, que o pessoal fala, não, online, não, porque a maioria das assembleias online, a pessoa fecha a câmera e não está nem ouvindo, acho que está fazendo qualquer outra coisa, menos Mesmo na participar. Assembleia. Menos participar da assembleia. Então, assim, aí volta na questão da cultura, né? O síndico trabalhar aquela comunidade, levantar a importância de estar na reunião para poder Que decidir. assuntos da propriedade deles, É. inclusive. E assim, esses dias, por incrível que pareça, eu nunca tinha participado de assembleia em escola, por exemplo. Tem? Entendi. Eu participei de uma assembleia de uma escola pública, inclusive. E é bem parecida com a assembleia de condomínio. Inclusive, tinha uma pessoa da prefeitura para mediar ali, Mediar né? com Falei, que aquele é o ali, ó, presidente, né? isso, o papel do presidente e tal. E eu achei super interessante. Mas o que eu percebi lá também, na comunidade, ali, que as pessoas deveriam estar interessadas em participar também, porque envolvia, né, os Assunto. filhos, né? Mas também não estavam. A minoria, uma escola grande, com um número grande de alunos, tinha representatividade de nem 10% também dos Entendi. pais. Então, assim, a gente não tem essa cultura, né? E aí é um trabalho de formiguinha de cada um que está fazendo ali, quer fazer a diferença, tentar levar as pessoas. E tornar o ambiente mais agradável, tornar a assembleia mais objetiva, Mais que eu acho que objetiva. objetiva é uma coisa que tempo Porque tempo é dinheiro, é né? E dinheiro, todo mundo, além do síndico, da administradora, do presidente, do conselho, e os moradores ali têm essas coisas para fazer, não vai ficar ali 3 horas na Assembleia e falando tudo, não resolvendo nada. Agora sim, aqui uma vez eu escutei de uma pessoa aqui de São Paulo, falou pra mim assim, de uma administradora, falou, Denise, cafezinho, chocolate, porque às vezes a gente faz o chocolatinho, deixa lá na cadeirinha pra pessoa que chega, um cafezinho, uma bolachinha, tá? Fala, essas coisas aqui não funcionam. Eu falo, pois lá ainda funciona, as pessoas gostam desses detalhes. Esse cuidado, Desse né? cuidado, E aí, mesmo que não funcione, a gente tá fazendo ainda, e é uma coisa Exato. que funciona pra mim. Eu acho que é gostoso você chegar num lugar Tem e um ter lá cafezinho. um chocolatinho pra você, puxa, um brigadeirinho, eu tô assistindo a assembleia, vou participando, vou comendo uma pipoquinha. Cuidado. Pessoas, né? E aí a gente já fez em várias oportunidades, assim, temáticas, sabe? A época de festa junina, aí pipoquinha Um ali e pouquinho, tal. entendi. Entendeu? É um agrado pro síndico, pro morador que tá ali participando, e é um diferencial pra gente. Que é um detalhe, Pequeno, um uma detalhe. administradora, que Uhum. a frente dessa administradora é uma mulher, que é a dona da Sim, administradora, que tem um detalhe, que às vezes, Cardoso aqui como síndico, nem penso nisso. Nem sim, penso. nem pensou, É né? fazer a assembleia, Rápido. pauta e acabou, É, né? então, mas é detalhezinhos, entendeu? E aí a gente faz, às vezes, música, por exemplo, é uma coisa que eu acho muito legal, você chegar e ter uma música ambiente, a pessoa já chega calma, uma Exatamente. música Para tranquila, trabalhar entendeu? a energia, a vibração da pessoa. Isso, Ah, E por que não? Tem alguma coisa que te impede? não, Não, entendeu? Então, basta olhar o detalhe. o olhar, né? Um olhar diferente para aquele lugar. E as pessoas gostam, porque daí eu já tive casos de falar, olha, indicou, né? Porque lá tem essa cultura também da indicação. A empresa, indiquei vocês por causa disso, disso também, e também por causa disso, É a entendeu? última assembleia, porque, por exemplo, nesse condomínio que eu sou síndico, os colaboradores falam assim: você é um dos poucos síndicos que dá café da manhã para a equipe. Tipo, Hum, pão, café. Gente, é coisa básica, coisa gente. Todo básica. mundo é ser humano, Todo né? mundo Não gosta, trabalha né? com máquina, né? Você Sim, configura lá e trabalha. sim, todo Mas mundo tá vendo? É o gosta. diferencial. É um diferencial. Doutora, faça as suas considerações finais sobre o seu trabalho, sobre a Gênesis, que eu não esqueci, porque é fácil. Gênesis, tá bom? Uhum. Fique em paz. Olha, assim, a nossa empresa está lá, né, à disposição. Trabalhamos, como eu disse aqui, com cuidado, Eu vou carinho. visitar lá para tomar café, hein? Vou Pode visitar lá. visitar, pode estar convidado. E da parte da Gênesis é isso, né? A gente tem todo um trabalho que tem sido feito ao longo desses anos, né? E a Trabalho gente se humanizado, pelo que eu preocupa, percebi do trabalho de sim. vocês. E a gente se preocupa muito, muito mesmo com esses detalhes. Então é isso, é um trabalho parceiro, né, com os síndicos lá da nossa região, buscando trazer o melhor de todos os lugares, mas sem esquecer do principal, né? Do essencial, que são as pessoas, né? Entendi. E do jurídico também, a gente faz um trabalho lá voltado para a área jurídica, lá na comissão, inclusive, também, levando também a informação. Então, assim, nosso papel hoje lá é realmente elevar a régua do mercado da nossa região e com isso Que tem potencial, inclusive, viu? e aí com isso melhorar para todo mundo que está atuando no mercado, né? Porque tem mercado para todo Todo mundo, mundo, para todo exato. E mundo, devagarzinho chega lá. E seus devagarzinho. contatos, telefone, e-mail, rede social, que a nossa produção vai colocar tudo aqui embaixo. Vai colocar tudo aqui Vai. embaixo? Ah, então posso para eu falar? Lógico. Ah, então tá bom. O que eu falo primeiro? O telefone? Você faz o que você quiser. Então, eu vou Fique à falar o vontade. telefone. É 15 3202 9687. Esse atendimento é pelo WhatsApp, mas tem
também, um atendimento também humanizado. Nosso site, genesisadm.com.br. Nosso Instagram também. E lá no Instagram tem todos os canais de atendimento para os síndicos que tiverem interesse em conhecer o nosso trabalho ou conhecer também esses outros itens que a gente oferece aí de capacitação para os profissionais. Entendi. Bom, doutora, Muito obrigado, viu? obrigada. Eu agradeço Satisfação, muito. hein? Pessoal, eu não disse pra você que eu trago gente boa aqui? Nós conversamos hoje com a doutora Denise Isidorio. Rio. Doutora Denise Isidorio está à frente aí da administradora Gênesis, lá de Sorocaba. Então, atende São Paulo também? Atende. Atenção. Então, ó, síndicos de São Paulo. Lembrando que esse é a primeira administradora que vem aqui. Olha, É a que primeira legal. administradora. Amei. Porque eu não sou muito fã de administradora, não sou muito fã de administradora, não, viu? Ah, não? Não, sou não. Mas como ela foi muito bem recomendada, eu falo os nomes aqui, tá? Doutor Vander Andrade, aquele abraço. Doutora Luísa Pretel. Só gente de ponta, tá vendo? O Cardoso não traz gente ruim aqui, não, gente. E nos bastidores está o José, né? Pra não falar o nome dele errado, né? E eu tô gravando hoje nos estúdios Vons, que é o melhor estúdio aqui de São Paulo, tá? E coisa boa eu divulgo de graça, coisa ruim eu nem divulgo. Então, ó, obrigado pela audiência de hoje e até o próximo bate-papo aqui no Síndico Sincero. Fique com Deus.